A taxa básica de juros, a Selic, está com o menor valor da história, 6,5% ao ano. Enquanto isso, os juros cobrados no cartão de crédito são de cerca de 240% ao ano. Para falar sobre a taxa Selic e os juros cobrados aqui da gente, eu vou conversar com o Vitor Pagani, que é supervisor do escritório da Regional de São Paulo do Diese. Aqui, muito obrigada mais uma vez por estar presente aqui no seu jornal. Seja bem-vindo. Obrigado. E, Vitor, para a gente começar a entender, né, um pouquinho sobre a taxa Selic, juros, eu gostaria que você falasse como que ela é decidida, né, essa taxa de juros, e para que serve a Selic. Tá. A taxa de juros ela é decidida na reunião do Copom, né, que é o Conselho de Política Monetária, e ela serve para o Banco Central controlar a atividade econômica, né? E ele define essa taxa pensando sobretudo no controle da inflação, né? E agora a gente viu a redução da taxa de juros. Isso é uma redução importante, ela é positiva, mas ela vem num ritmo muito lento, né? Mais lento do que o preciso. Então, seria importante que essa redução ela se acentuasse. E, Vitor, na verdade, assim, os juros, por que na verdade, eles demoram muito, né, para cair? A gente viu que houve essa queda da Selic, mas, por exemplo, os juros do cartão de crédito ou do cheque especial, não. Né? Por que essa demora? Então, a gente vê que a taxa Selic ela é a taxa básica de juros, né? Ela é a taxa usada pelo governo para remunerar quem tem os detentores, né, dos títulos da dívida pública. E quando reduz a taxa de juros, você está tornando o crédito mais barato, né? Então, você estimula o investimento, a produção e a geração de empregos. Agora, por que essa taxa... quando reduz a taxa de juros, a gente vê que não reduz na mesma proporção a taxa de juros ao consumidor, né? E aí é porque no Brasil a gente tem um sistema bancário muito concentrado. Então você tem poucos bancos, né, concorrendo nesse mercado de crédito, né? Então isso eles não repassam e o consumidor ele fica sem poder de barganha, porque se ele for para o outro banco, a taxa é tão alta quanto, né? Então, é a concentração do mercado bancário que impede a concorrência que poderia fazer com que a redução da taxa de juros ao consumidor fosse maior. Fosse sentida por nós consumidores. Fosse sentida, porque a gente vê hoje, como você falou, né, reduziu para 6,5% a taxa básica, a taxa no cheque especial está mais de 200%. Se a gente pegar até o crédito consignado, que é um crédito praticamente sem risco, porque o trabalhador pega o empréstimo e ele tem o desconto direto na folha de pagamento. Os juros do crédito consignado ao ano estão em torno de 27%, 28%, 29%, também muito mais alto do que a taxa básica. E no caso, Vitor, para investir, por exemplo, quando a gente escuta que a taxa Selic, houve uma queda, o consumidor, enfim, o trabalhador, ele pode investir na poupança ou existem outros meios, talvez indicados neste momento? Então, o trabalhador, ele tem um investimento mais comum é o da poupança, mas hoje em dia ele pode também, através do Tesouro Direto, investir comprar títulos da dívida pública, né? Isso é possível. E a gente vê que agora, como caiu para 6,5%, também a diferença não está tão grande em relação ao dos outros investimentos, como poupança, letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola. Certo. Bom, os juros menores aí para o consumidor, Vitor, ajudam a movimentar a economia e criar empregos? Você acredita que seria uma retomada para a economia ou ainda é muito cedo dizer que... A redução de juros ajuda a estimular o investimento, estimular a produção e a geração de empregos, né? O que a gente tem é que essa redução está sendo menor do que seria preciso. Então, ela está sendo feita por conta que a gente está numa recessão, a taxa de desemprego num patamar muito elevado, né? E aí a inflação caiu, inclusive, para baixo da meta estipulada pelo Banco Central, né? O Banco Central estipula uma meta que é de 4,5% ao ano, com uma margem de 1,5% para cima e para baixo. E hoje a gente vê que a inflação, segundo o IPCA, que é o índice oficial usado pelo governo para definir a taxa de juros, ela está em 2,8%, 2,9%. Então, está abaixo da meta. Então, isso significa que o Banco Central está errando na definição da taxa de juros. Ele tem que reduzir mais. Você acredita que talvez para frente, enfim, nos próximos meses haverá mais redução? A gente espera que sim, né? Que
mas ainda não está difícil de prever isso, né? Hoje a gente já está com a menor taxa de juros básico, né, da história, então seria difícil fazer um prognóstico, né? Vai depender muito do comportamento da inflação. Então a gente teve uma inflação mais baixa, em grande medida por conta de uma safra agrícola muito positiva, né, com a produção recorde. Então, se a inflação continuar baixa, talvez haja uma perspectiva de que a taxa de juros seja reduzida ainda mais. Tá certo. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no seu jornal. Obrigado, eu que agradeço.